Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um vídeo aqui hoje de bate-papo, contar uma coisa que aconteceu comigo. Esses dias atrás, no comentário, o inscrito Fusca Azul, ele comentou se é válido usar o desborbulhador, porque eu não uso e tal. Até comentei com ele, falei, ó, a hora que eu fizer um vídeo, eu vou contar a minha saga com o desborbulhador, que eu já tentei usar muito antes de eu fazer vídeo para o YouTube, né? Comecei a fazer vídeo para o YouTube em 2011, 2010, se não me engano, e eu já tinha tentado usar o desborbulhador antes. Por quê? Porque eu sempre segui os fóruns, né? Fórum Fusca Brasil, o Fusca Forever do Marcelo Rodrigues, né? Seguia alguns outros fóruns, né? Relacionado a Fuscas, né? Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade de vídeos, né? Na internet, e não tinha essas plataformas igual YouTube, Instagram, Facebook, né? A gente tinha lá Orkut, com algumas comunidades lá de carro que a gente conversava. Tinha o MSN, né, com as pessoas mais, que seria como se fosse um WhatsApp hoje, né, mas era no computador. Celular não tinha nada. Celular era muito, a não ser o cara que conseguia entrar na internet naquela época pelo celular, o cara era muito boy, né? E tínhamos os fóruns, né? Os fóruns tinham muita coisa boa, né? No entanto, quem pudesse cadastrar em algum fórum que ainda está ativo hoje, como o Fórum Fusca Brasil, tem muita coisa boa lá, né? E tem muita informação boa lá, né? E eu tentei usar o nosso querido desborbulhador, né? Já nesse Fusca, né? Nem tanto por consumo tal, mas por vou tentar usar, porque o Itamar usava, né? Então, isso eu vou tentar usar. Eu sempre usei essa bomba, até esses dias atrás um inscrito perguntou, essa bomba sua é diferente do que eu estou acostumado a usar. Isso aqui é uma bomba de reparo, né? Que veio no meu carro, né? Essa aqui é uma bomba que ela foi utilizada praticamente em todos os Fuscas até entrar a bomba blindada, que é mais conhecida hoje. E você troca os reparos, né? Então ela tem reparo aqui embaixo, como se fosse o reparo do carburador. Você não joga a peça fora, você troca o reparo, né? E eu tenho alguns reparos guardados que eu comprei de um senhorzinho de São Paulo, não sei se ele vende ainda, mas eu acabei encontrando numa eventualidade ele lá em Águas de Lindóia, numa época que não era tão cheio quanto hoje. Isso estou falando coisa de mais ou menos uns 18 anos atrás, e eu acabei comprando alguns reparos e guardei. Então era uma bomba de reparo, mas ela funciona como uma bomba blindada igualmente. A única diferença é que essa bomba ela tem uma mola aqui, a mola que devolve que isso aqui ele funciona assim, né? O pino, o motor, conforme está girando, o pino ele faz isso daqui, e aqui tem um bracinho que faz isso aqui. E muito pelo contrário que o pessoal pensa, não é a hora que sobe que o combustível é puxado de lá e mandado para cá. A hora que sobe, ele puxa o combustível. A hora que desce, ele manda o combustível, né? Então, o combustível é jogado para cima a hora que desce. Então, se essa mola aqui, ela for muito dura, ela for com muita pressão, essa mola que vai aqui, no entanto, se tirar essa tampinha, dá para ver a mola. Se ela for com muita pressão, ela vai criar uma pressão maior aqui. Então, o que a gente faz, né, quando está com muita pressão aqui? A gente começa a calçar a bomba aqui embaixo. Pode ver, a minha quase não tem calço. Ó. A minha tem um calço aqui, até está um pouquinho vazando o óleo aqui. Preciso trocar esses reparos aqui da parte que eles vencem, né? E ela tem um calço aqui e um calço aqui. Aqui deve ter dois calços só. E ela dá a pressão de que não vaza o meu carburador, pressão suficiente para a agulha ali fechar, e a pressão que está aqui
não vazar para dentro do carburador. A agulha consegue segurar essa pressão da minha bomba aqui. E a bomba blindada hoje, ela vem com essa mola aqui muito rígida, né? Eu nem sei se dá para desmontar isso daí. Tem que ter um pino aqui, tem que tirar o pino, tirar o bracinho e tirar a mola. Essa mola é muito pesada. E essa mola sendo pesada, ela manda muita pressão aqui para cima, né? Então a gente calça a bomba, por quê? Porque daí o bracinho trabalha assim, ó, só vamos supor, ele sobe menos do que ele deveria. Então na hora de voltar também, ele volta menos. Aí ele diminui a pressão aqui, né? Mas o certo seria trocar a mola aqui por uma mola de menor pressão. E como que a gente faz uma mola de menor? Como que a gente consegue uma mola de menor pressão? É uma mola com a bitola menor, né? Uma mola com menos passos, né? E uma mola mais curta, uma mola com mais espaçamento entre um elo no outro, né? Entre um passo no outro. Então ela teria que ser uma mola mais com menos pressão. Mas enfim, voltando ao nosso querido desborbulhador, eu tentei usar. Então o que eu fiz na época? Na época eu fiz um suportinho nele aqui, né? Aquele lugar clássico que a pessoa vai pôr o desborbulhador, né? Eu fiz um suporte nele aqui, né? Coloquei ele preso aqui, coloquei ele preso aqui, fiz um bracinho aqui, coloquei ele preso aqui. Agora não lembro se ele estava assim, eu acho que ele estava assim, né? Eu não tenho vídeo, não tenho nada disso daí na época, mas eu acho que ele estava assim, né? Eu coloquei ele aqui, eu vim com a mangueira de combustível, essa aqui, e encaixei ela aqui, né? Deixa eu ver, tirei essa mangueira do lado de cá e coloquei ela aqui. Então a mangueira aqui funciona assim, ó. Essa mangueira que sai da bomba, ela encaixa, vamos pôr ele aqui em cima, aqui, vamos calçar ele aqui em cima. Essa mangueira que sai da bomba aqui, ela encaixa aqui. A mangueira que sai daqui vai para o carburador e essa daqui de cima vai lá para o tanque. Então eu comprei na época lá. Nessa época ainda tinha mangueiras lonadas de qualidade. Até eu estava comentando isso, estava comentando com o Silvio lá do Canadá, isso hoje. Que tem mangueiras lonadas que a gente comprava em concessionária na década de 90, antes da injeção eletrônica, né? E eram mangueiras muito boas. Então eu coloquei a mangueira até o tanque. Aí que tal, porém? Eu vim aqui no meu tanque e encaixei a mangueira aqui, onde sai o respiro. Esse meu carro, ele tem o respiro, ele vem, ele passa, ele faz esse caminho aqui em cima para o eventual excesso subir aqui, mas ele não vai ter força de descer aqui, mas ele vai subir aqui e vai voltar, e o gás vai lá, vai encontrar o gás que sai daqui do bocal, né? O bocal vem aqui, dá a volta ali, encontra a mangueira aqui, aí tudo vem, passa por baixo aqui, ó, passei aqui embaixo da quina e vai sair lá embaixo do carro, para a atmosfera. Aí o que acontece? Eu liguei a mangueira aqui e tirei essa mangueira aqui do respiro aqui, tirei esse T aqui e deixei a mangueira que sai de lá passando direto e indo lá para baixo. Então eu fiquei com um respiro só no tanque. Beleza, tudo montado, tudo como diriam o falecido ex-patrão que eu tive, tudo certo para dar errado, né? Vim aqui, liguei o motor, funcionou, beleza, encheu o desborbulhador, acelerava aqui na garagem, funcionou normal. Isso aqui estava alimentando o carro normal.
o combustível estava voltando lá pela mangueira, saindo lá no tanque, normal, tudo normal, aqui na garagem. Aí eu estava com o tanque perto da reserva e naquela época eu abastecia num posto que é aqui perto de casa e ele não dá 1 km daqui. E eu parei de abastecer lá, uma porque a gasolina ficou muito cara e outra porque o carro rende menos do que com a gasolina desse posto em questão, que agora é Shell. Na época era Petrosul, nem sei se existem mais esses postos, mas na época a gasolina rendia mais. E fui lá. Aí eu fui lá, naquela época não tinha compressor aqui em casa ainda, falei, vou lá, vou pegar, vou calibrar o pneu do carro, vou abastecer, tudo. Aí quando eu cheguei lá no posto, tava calibrando o pneu, senti um cheirão de gasolina aqui atrás. Aí eu fui olhar aqui atrás no motor, tava pingando gasolina, tudo que é jeito aqui, ó. Pingando, aqui pingava gasolina. Aí a gente sempre anda com ferramenta no carro, já fui lá, já soltei aqui, já tirei o filtro, já olhei lá, tava até aqui em cima de gasolina. Ou seja, essa mesma bomba, ela mandava combustível aqui, enchia aqui, isso aqui estava mandando combustível direto e estava pingando direto lá, pingando direto. Aí o que eu fiz lá, né? No entanto, depois dessa daí foi a primeira reforma que eu fiz nas latas, porque isso aqui encheu de gasolina, aqui ainda bem que não foi o suficiente para o motor estar muito quente, senão isso aqui ia pegar fogo, né? Porque estava pingando muita gasolina aqui. E o motor não estava quente, porque era 1 km daqui. Eu dei partida no carro na garagem, testei, saí daqui e fui lá. Não deu nem coisa não ficou nem 20 minutos o carro ligado, né? Então não estava quente. E começou a pingar. Aí o que eu fiz? Soltei aqui tudo, peguei a chave lá, peguei uns panos do frentista lá, que era muito amigo meu, Marcão, e vim aqui, soltei a mangueira de alimentação daqui, puxei ela fora. Eu puxei a mangueira fora de alimentação, né? E puxei essa mangueira aqui e tampei. Aí eu arranquei essa mangueira daqui e peguei a mangueira que estava ligada direto aqui e liguei lá no convencional lá. Liguei no convencional, né? Isso aqui estava cheio de gasolina aqui. Aí eu peguei, esperei esvaziar um pouco aqui, né? Aí a gente levantou bem aqui, ela começou a ir lá pro tanque lá. Esperei esvaziar bem, meti um assoprão na mangueira, esvaziou a mangueira do tanque lá, tirei lá da frente do carro lá a mangueira, desconectei a mangueira de lá e o carro voltou que era aqui, né? Em resumo, voltou que era aqui. E dei partida, funcionou, esperei um pouco, lá olhamos tudo sem isso daqui, olhei tudo normal carro, normal, né? E tirando a lambança de gasolina que fez aqui, coletor meu saiu a tinta, fez uma lambança, enfim. E peguei e tirei tudo daí. Aí eu tirei tudo, aí eu voltei o que era antes. E nunca mais tive problema com essa parte No entanto, ó, eu dei partida agora cedo no carro aqui, ó, a mangueira tá carregada de gasolina e não tá vazando. Então essa foi a minha saga do desborbulhador. Eu tive problema com ele justamente a agulha não vedar. E não tinha nada na agulha, estava normal, só não vedava. Aí eu comecei a pensar, falei, eu não tentei mais colocar ele. Aí eu comecei a pensar, quais são os motivos, quais são o problema que isso aqui, por que ocorreu isso, né? Sempre tem o porquê, né? Eu sempre tive na minha cabeça assim, o porquê do porquê. Até arrumei confusões algumas vezes na minha vida, principalmente no trabalho, porque o porquê do porquê do porquê, né? Para chegar na raiz do problema. E eu não levei isso adiante justamente porque eu não vou testar, porque é gasolina, é um negócio mais complicado. Mas eu cheguei assim, vamos lá.
Pesquisando depois, vendo o que aconteceria. O desborbulhador do Itamar, ele é bem aqui. Porém, o carburador do Itamar é aqui embaixo. A alimentação dele aqui está abaixo do desborbulhador. Acredito que sim, está abaixo do desborbulhador. Outra coisa, vamos olhar pelo Itamar. No meu caso aqui, a alimentação estava abaixo do meu carburador, porque ele estava nessa posição aqui, ele não estava assim alto, ele não estava acima da entrada do carburador, estava abaixo. Isso seria problema? Talvez não, né? Deveria ser o contrário, né? Se ele tivesse abaixo aqui, ele não ia ter força para mandar o combustível para lá, né? Outra coisa que eu tive, que eu pensei, falei, peraí, quando a gente dá partida no carro e o carro a bomba aqui puxou tal, e tá com pressão, e você inventa de trocar a mangueira de combustível sem soltar a mangueira lá do tanque, isso aqui vira uma cachoeira. Dá a impressão que o tanque pega uma pressão interna que ele joga combustível aqui para trás, mesmo a bomba, mesmo o carro desligado. Então, o tanque pega uma pressão interna e manda combustível para cá. Então, na minha cabeça, assim, peraí, eu tirei um respiro do tanque, será que eu aumentei a pressão interna do tanque e o tanque está mandando o combustível para cá, mesmo com a bomba desligada? Né? Pode ser, mesmo com a bomba aqui desligada, ele está mandando combustível para cá, porque aqui acontece o seguinte, depende de onde o pino para aqui, ela vai parar aberta, ela não vai parar fechada, ela vai parar aberta e vai mandar. Se você pegar e assoprar aqui para cá, ela vai passar combustível para cá. No entanto, tem gente que instala bomba elétrica no carro, né? Embaixo do banco lá ou lá na frente e tal, instala a bomba elétrica no carro e mantém esta bomba aqui, sem as molas, sem o pino aqui do acionamento, só para servir de passagem e enganar, né? O menos desavisado que não sabe que é uma bomba elétrica, acha que o carro tá originalzinho aqui, tá com uma bomba elétrica, né? É uma maneira de você manter o aspecto original usando uma coisa moderna, né? No meu caso não, a bomba funciona mesmo. Então poderia ser isso, né? Aí eu fui olhar, fui pesquisar no Itamar, que o Itamar o Monza do meu pai tem esse desborbulhador, mas é outro princípio, outro carro, um carburador 2Z que foi feito para usar o desborbulhador, né? Os Webers, esses carros, esses carburadores da década de 80, 90, eles foram feitos para usar o desborbulhador, né? E tem um retorno, que isso aqui na realidade, a função disso aqui não é economizar combustível. Para economizar combustível a válvula tem que estar boa. A função disso aqui é evitar o vapor lock, né? O vapor lock é quando esquenta muito, esse baquelite não dá conta, isso aqui aquece. Aquecendo isso aqui, ela perde a função de bombeamento, né? Então aqui ele cria um vapor aqui e cria pode ver, o meu não tem bolhas, né? Ele cria muitas bolhas, muito vapor e o combustível não sobe. E com isso daqui não acontece. Por quê? Porque mesmo que ele tenha jogando bolhas para o carburador lá, o que acontece? As bolhas vão entrar aqui e vão sair para o retorno aqui, vão voltar para o tanque as bolhas e aqui vai sair só o combustível limpo, né? Então o do Itamar é acima da alimentação. E aqui na frente, o Itamar, ele tem duas saídas aqui, ó. Olha as bolhas aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é bolha do tanque, ó. Passou pelo nosso filtrinho aqui, né? E tá indo para lá. E o Itamar aqui, ele tem duas dessas saídas.
Só que não são duas saídas. O que acontece aqui no Itamar? No Itamar é o seguinte, é uma entrada do desborbulhador e uma saída do tanque. Então, ele sai e entra. Entra uma mangueira aqui que é do desborbulhador e sai uma mangueira que alimenta o carro. E ele preserva esse respiro e preserva esse respiro, né? Então, isso poderia ser a causa mais... Já vê, muita gente, eu já liguei assim, não deu certo, eu não pode não ser isso e tal, mas é assim, isso aí seria uma das causas e lá seria outra das causas que seria ele estar abaixo da alimentação e aqui no caso seria ele estar isolado um respiro do tanque, né? Então quem for adaptar o desborbulhador pode adaptar. Eu não estou aqui para falar nada. Deixa eu tirar isso aqui. Então, quem quer adaptar, use, faça adaptação. Eu estou aqui tô contando a minha saga. Mas comprem a boia que tem as duas saídas. Porque daí você vai sair com uma de combustível. Então minha saga foi essa, né? Que eu tentei usar e não deu, né? Então quem for tentar usar o desborbulhador, compra a boia que tem as duas saídas, né? Uma vez que daí ela vai ficar, vamos falar assim, ela vai ficar trabalhar do jeito que é para trabalhar, né? Sem anular o respiro do lado de cá, né? E ficar de olho, né? Porque gasolina vazando é um perigo constante, né? Principalmente em área quente, né? Até sempre eu falo, às vezes, coloco eu coloco o meu filtro aqui na frente, né? Ele tá aqui na frente, mesmo o outro e tal. Por quê? Porque aqui que se vazar aqui, o que acontece? Se vazar nessa região aqui, vai estragar a pintura, vai descascar e tal, né? Mas a questão de temperatura, aqui ela não tá quente, né? Aqui não tem nada quente, né? Então aqui, naquela região perto do câmbio ali também, ali ainda tem um perigo ainda, cair em cima da passagem de escapamento do carro, né? Eu já não gosto muito dali. Eu prefiro aqui na frente. Então aqui nessa região aqui, ó, aqui de baixo, aqui, ó, aqui de baixo, aqui também não tem perigo. Aqui onde sai a mangueira ali, ó, ali não tem. Se vazar, vai vazar na frente do carro, né? Vocês vão ver que ele vai vazar na frente só. Então é isso, pessoal. A saga foi essa. Eu comentei com o rapaz lá que eu ia fazer um vídeo, né? Contando a minha saga do desborbulhador. E a saga foi essa, né? Então espero que tenham gostado desse bate-papo. Geralmente a gente fala mais de vídeos técnicos, né? E nessa vez foi mais um bate-papo aí para contar como foi a minha saga, né? Desse ocorrido aí. Espero que tenham gostado e até mais.